Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Bruna e hoje nós vamos analisar um áudio enviado por um inscrito de um outro canal que tá rolando por aí. A história é a seguinte: ele trabalhava na estação de trem, conheceu uma menina obesa, começou a conversar com ela, primeiramente ele para ser gentil, acabou se apegando a ela, eles namoraram, ele ajudou muito ela no processo de emagrecimento, ela emagreceu, ficou com um corpo muito bonito e pediu pra ele um tempo, disse que precisava curtir e aí terminar. Vou tocar o áudio aqui pra gente começar a analisar e vocês me dizem aí embaixo o que vocês acham, o que vocês fariam no lugar dele, o que vocês fariam no lugar dela, se ela tá certa, se ela tá errada. Vamos ver, vamos começar aqui. Eu conheci a Gabriela quando eu trabalhava na estação de trem de Francisco Morato. Eu era fiscal nessa estação. A Gabriela tinha um rosto bonito, porém tinha um problema com obesidade que era grave. Entre as minhas responsabilidades, eu ficava ao lado das catracas e abria um portãozinho que tinha para as pessoas especiais, cadeirantes, pessoas com grandes volumes de bagagens e, no caso da Gabriela, pessoas obesas poderem passar, pois não era possível passar pelas catracas. Ela sempre passava por mim de cabeça baixa, mas sempre muito educada. Me falava bom dia e era nítido a vergonha dela por conta da obesidade. Eu sempre via ela na ida e na volta do trabalho dela. E era comum ver pessoas sem noção fazendo piadas ou olhando para ela sem disfarçar. E era constrangedor para ela. Eu sentia a dor dela de longe e isso me deixava muito mal. Para tentar ajudar na autoestima dela, eu comecei a elogiar o cabelo dela, as unhas. Eu sempre falava alguma coisa para tentar animar ela. Falava da roupa dela. Ela tem um sorriso lindo. E depois de umas 2 semanas, começou a se soltar mais. Ela começou a olhar para mim sem receios e até parava para conversar comigo. No início, eu queria só ser gentil, mas acabei me apegando a ela. Você é tão redondinha, tão bem feita, tão firme. Bom, aí a gente já vê que ele é bem empático, né? As pessoas zoando dela, ele se sentiu mal por ela. É difícil de ver hoje em dia uma pessoa assim que seja empática, né? Porque hoje em dia o pessoal tá tudo sem noção e fica realmente só fazendo piada. E aí, primeiramente, foi ele falar com ela pra ser gentil, né? E acabou se apegando a ela, porque é aquilo, né? Beleza não é tudo, mas geralmente quem vai falar assim com uma pessoa obesa, que não tá assim nos padrões de beleza, geralmente é por gentileza e acaba conhecendo a pessoa, a personalidade dela, acaba vendo outras características, outras qualidades, como o sorriso, e acabou se apegando aí a ela e convidou ela para sair. Fiquei ensaiando para chamar ela para sair por mais de uma semana, até que tomei coragem e chamei ela para ir no cinema comigo. Ela ficou muito feliz, mas disse se podia ser em outro lugar. Disse que adoraria ir ao cinema, mas da última vez tinha tentado ir e não coube na cadeira. Disse que o cinema estava cheio e ela teve uma péssima experiência e foi muito traumático. Ela acabou indo embora sem assistir o filme. Eu já tinha pensado na condição dela e por conta disso eu compraria 3 lugares em uma posição que ela ficasse confortável e pegaríamos uma sessão que estivesse vazia para ela ficar mais à vontade. Nessa época eu tinha apenas uma moto que não tinha condições dela andar comigo por conta da condição dela. Então eu fui de Uber até a casa dela. Aí outro grande sinal de empatia, né? Pensou no problema dela antes de acontecer, já comprou os 3 lugares para ela no cinema, não deixou ela chegar lá e não conseguir sentar. É outra característica aí bem difícil de se ver. Pegou o Uber porque ele tinha moto, então ele já estava ali resolvendo os problemas com antecedência, né? Já no carro, o motorista, por conta da obesidade dela, ficou olhando e deixou ela desconfortável, mas eu ficava o tempo todo animando ela, para ela não ficar triste. No cinema, eu lembro dos olhares na fila. As pessoas são muito maldosas. Eu abracei ela e ficava tentando evitar para que ela não percebesse aquelas pessoas olhando para ela. Acabou que o cinema foi uma ótima experiência para nós. Ela adorou. Me disse que da última vez que conseguiu ver um filme completo no cinema, ela tinha só 12 anos. E nessa época, ela já estava com 24. Eu tinha 26 anos. Andamos de mãos dadas no shopping até a saída. Chamei um Uber e quando chegamos na casa dela, ela começou a chorar. Ela disse que o último namorado que ela teve só ficava com ela em ambientes fechados, que em público nunca segurava a mão dela. Aí outra questão, né, que ele andou de mãos dadas, abraçou ela na fila do cinema, outra coisa que não se vê muito por aí, né?
porque a pessoa acaba tendo vergonha do seu parceiro por ele estar acima do peso. É o tipo namorado pantufa, né? Que é gostosinho de usar dentro de casa, mas é vergonha de sair na rua. Eu já tive um namorado assim, pantufa, ele era pantufa e sei como é que é. Ele não era acima do peso, mas tinha outras características. Não era muito agradável. Ele era bem feinho, assim. Eu tinha vergonha de sair na rua. Mas não por causa de ele acima do peso, porque ele era feio mesmo. Nos beijamos. Ela contou a história dela pra mim. Diz que começou a engordar com 13 anos, ela tem problema de tireoide e tentou vários tratamentos, mas não deram resultado. Diz que queria fazer cirurgia bariátrica, porém, ela também é diabética e por conta disso, não era possível. Pois é, ela aí teve bastante azar, né? Começou a engordar quando era bem novinha ainda, desde criança. Passou da adolescência até os 24 anos acima do peso e é realmente bem difícil. Para quem é acima do peso, o preconceito, quem está acima do peso é tratado diferente, sabe? Mesmo que as pessoas dizem que não tem preconceito, elas são tratadas diferente. Depois desse dia, a gente começou a namorar. Eu nunca fui de ler muito, mas por causa dela, eu comecei a pesquisar sobre os problemas que ela tinha e como eu poderia ajudar ela. Da estação de trem que eu trabalhava até a casa dela, eram só 2,5 km. Combinamos de todos os dias, ao invés dela pegar o ônibus para casa, iríamos começar a ir a pé. Ela esperava eu finalizar meu turno e a gente ia. Seguimos nessa rotina, também montei um roteiro de alimentação para ela, que deu muito trabalho para ela seguir, mas aos poucos ela estava se adaptando. Logo no primeiro mês, ela não notou diferença, mas quando pesamos ela ficou muito feliz. Ela tinha 1,68 m de altura e estava pesando nessa época 137 quilos e tinha perdido 11 quilos, e agora estava com 126. Ela ficou muito feliz. Aí tu vê o cara, né? Foi estudar, fez até uma dieta pra ela, acompanhando ela aí pra ir a pé nos lugares. Ele realmente estava se empenhando em ajudar ela e ela tinha 1,68 m com 137 quilos, é muito peso mesmo, é bem obesa e com certeza já estava prejudicando muito a saúde, né? Não só a estética. Continuamos com a nossa rotina. Cada mês ela perdia menos peso, mas pelo que eu estava estudando, era normal, se perde mais peso no começo mesmo, e ela estava indo muito bem. Ela estava perdendo em média 6 quilos por mês. Depois de 6 meses, ela já estava pesando 90 quilos. Ela chorou muito, disse que nunca pensou que ficaria abaixo dos 100 quilos novamente. 6 quilos por mês é um ótimo peso, assim, a ir se perdendo. Não é muito e nem pouco, sabe? Não é aquele exagero de não comer e abaixar metabolismo. É um peso ideal, assim, de se perder até Como ela tava bem acima do peso, é bem tranquilo de perder 6 quilos por mês. Como ele disse ali no começo, é bem mais fácil. Eu estava tão empolgado com ela e com o que estava aprendendo para poder ajudar, que assim que pudesse, eu queria fazer faculdade de nutrição ou educação física. Outro problema que começou a aparecer e não tínhamos pensado era a flacidez da pele dela. Como ela perdeu muito peso, agora precisávamos de exercícios específicos para isso, e eu comecei a estudar sobre esse assunto. Estudei sobre quais exercícios ela precisava fazer e falei para ela entrar em uma academia. Ela não queria ir sozinha, pois tinha vergonha, disse que só iria se eu fosse junto. Eu acabei entrando junto com ela e foi bom, pois eu ajudei ela a não perder o foco. Seguimos juntos nossos treinos e ela estava indo muito bem. A flacidez já tinha diminuído muito. Eu nunca vou esquecer a felicidade dela na primeira vez que ela conseguiu passar pela catraca da estação de trem. Ela ainda precisava perder mais 20 quilos, que seriam os mais difíceis, mas ela já estava muito feliz e bem realizada. Nós já estávamos completando 1 ano de namoro. Eu estava muito feliz, a Gabi também. Lembro que a mãe dela fez até uma festa pra gente, me abraçou e disse: Gabi, não deixe esse homem escapar. Ele vai te amar do jeito que você estiver pelo resto da sua vida. A gente pode ver aí que ele fala dela com amor, né? Com carinho, assim. Ele parece que ele realmente amava muito ela. E ainda ama, né? E ainda sente muito pelo jeito que ele fala, assim, dela. A Gabi me abraçou e disse que assim que chegasse nos 70 quilos, que era o nosso objetivo, ela queria se casar comigo. Mais um ano se passou e foi outro ano maravilhoso. Já estávamos com 2 anos de namoro. Ela estava com um corpão e quando se pesou, estava com 68 quilos. Ficamos muito felizes, saímos para comemorar e estávamos relembrando nossos planos para poder seguir. Eu já estava estudando, estava no 2º ano da faculdade no meu curso de nutrição.
É 68 quilos, 1,68 m é um peso ótimo, ainda mais que ela estava treinando. A gente não tem as imagens, só o relato dele mesmo, mas imaginando assim, é realmente um corpão. Ela queria voltar a estudar também. Ela tinha trancado o curso de administração por conta da obesidade dela. O combinado era a gente se casar no final do ano e ela se mudaria para minha casa. Ela ia começar a estudar na mesma faculdade que eu e seguiríamos com os nossos planos. Foi aí que tudo começou a mudar. A faculdade, ela estava com um corpão e estava muito bonita. Começou a chamar muita atenção. Quando a gente saía, ela sempre atraía olhares. Os caras viviam cantando ela. Ela mesma me contava. Mas pela ligação que a gente tinha, eu acreditava que ela fosse resistir a todo esse assédio. Otário! Otário! Infelizmente, ela não resistiu. E depois de uns 2 meses, eu estava parando a moto para deixar ela na casa dela e ela disse que queria conversar comigo e pediu um tempo. Ela disse que me amava, mas que praticamente não teve adolescência e queria curtir um pouco, queria viajar, conhecer outros lugares e etc. Ela não disse, mas era claro para mim que o que ela queria era conhecer outros caras. Não me diga! Na faculdade realmente é muita coisa, é todo mundo te convidando pra sair, é muita gente nova, muita gente bonita, é festa toda hora. E claro que ela queria conhecer outros homens, porque realmente ela não teve adolescência. Talvez ela ficasse com ele, fosse amargurada, ficasse pensando, mas curti, se eu tivesse conhecido outra pessoa. E eu já passei por isso, um ex-namorado meu, ele era bem novinho, a gente começou a namorar quando ele tinha 19, e com 20 ele falou exatamente a mesma coisa, que ele tinha recém começado a faculdade, não tinha curtido a faculdade ainda, queria curtir, queria ir pra festa e tal. E eu fiquei muito triste, mas não fiquei brava, sabe? Eu sou uma pessoa muito empática, eu acabei entendendo, porque eu na faculdade também queria curtir. Só que claro que eu não namorei, eu decidi curtir e não namorar, então eu não tive um relacionamento sério com ninguém durante a faculdade. Então só no final da faculdade, ele tava começando a faculdade, aí só que ele pediu pra voltar 2 dias depois. Louco da cabeça, né? E eu, mais louco ainda, voltei, enfim. Eu fiquei arrasado e fui embora. No outro dia a mãe dela me ligou muito triste e disse: Eric, eu estou tão triste, você é um rapaz tão bom, por favor, não desista da Gabi não, já já ela cai na real e volta pra você. Eu respondi: Dona Estela, eu amo demais sua filha, mas esse tempo que ela pediu pra mim não tem volta. Eu não sou idiota, sei que agora ela está muito bonita e pra ela merece alguém melhor que eu. Entendo a necessidade dela de curtir, mas também teria que ter pensado muito que é bem difícil achar uma pessoa dessas hoje em dia, né? Uma pessoa tão empática, assim, que te aceite do jeito que tu é, que pense primeiro nos teus problemas, que mude toda a vida dela pra te ajudar, né? Não continuar aqui. Agradeci a mãe dela pela hospitalidade e consideração que sempre teve comigo. Eu ainda completei e disse: Dona Estela, a Gabriela a partir de hoje morreu para mim. Vou sentir muita falta da senhora. Me despedi e desliguei. Eu segui com meus estudos. Eu vi a Gabriela de vez em quando pelos corredores. Teve um dia que ela estava aos beijos com um cara lá na faculdade. Eu fingi que nem vi. Fiquei muito triste, abaixei a cabeça e passei. Eu acabei me formando e 2 anos depois eu já estava terminando minha especialização na área de nutrição. Estava trabalhando como nutricionista em uma clínica que é referência aqui na cidade. Eu estava muito bem e, apesar dos pesares, o conhecimento que eu ganhei por causa da Gabriela me ajudou muito. Eis que um belo dia eu estava fazendo compras no mercado grande que tem aqui na região e eu encontrei a Dona Estela, mãe da Gabriela. Ela me abraçou, perguntou como eu estava, falei brevemente que tinha me formado, que estava trabalhando como nutricionista. Não perguntei da Gabriela e nem ia perguntar. Ela percebeu que eu não ia falar nada e começou a falar. Olha, Eric, sei que tem muita mágoa da Gabi. E com razão. Ela teve problemas de saúde, sabe? Está de licença médica já fazem 3 meses. Começou a engordar novamente, está muito mal. Não está podendo fazer exercícios e está bem depressiva lá em casa. Ela estava namorando um rapaz que terminou com ela faz mais ou menos 1 mês. Sei que é complicado, mas você poderia passar lá como amigo, sabe? Para falar um oi. Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Ela vive falando de você. Eu coloquei a mão no ombro da Dona Estela e disse: A senhora sabe que tenho profundo respeito pela senhora. Eu espero de coração que a Gabriela se recupere e fique bem. Mas eu nunca mais quero nenhum tipo de contato com ela. Me despedi da Dona Estela e fui embora. Bom, eu no lugar dele faria o mesmo, né?
quer ir, te divertir, vai. Não fiz o mesmo com meu namorado, com meu ex-namorado, porque ele pediu pra voltar 2 dias depois, né? Mas se eu tivesse passado todo esse tempo e tivesse visto ele com outras pessoas se agarrando lá na faculdade, com certeza não voltaria. E a gente até entende a mãe dela em pedir isso, né? Porque se preocupa com a filha e sabe que ele é uma ótima pessoa, que ajudou muito ela, queria que ajudasse de novo, né? Mas aí também ela foi muito ingrata com ele e deveria ter pensado bem antes de fazer isso, né? Agora ela escolheu a vida boêmia, agora ela vai ter que sofrer as consequências, né? Toda escolha tem uma consequência. E claro que toda a história tem os dois lados, né? A gente só escutou o lado dele, a gente não sabe como ele realmente era no namoro, sabe? Talvez ele também tivesse os defeitos dele, talvez não fosse tão bonzinho assim, e ela decidiu largar por outros motivos, né? E também não foi ela que pediu pra voltar, né? Foi a mãe dele, então, a mãe dela. Mas analisando assim, pelo relato dele, pelo que a gente sabe ali pelo relato, ela foi bem grata e fez uma escolha muito ruim. Porque viajar e ir pra festa e as coisas que ela falou ali dava pra fazer namorando, né? Dava pra viajar com teu parceiro ali, eu até acho que é bem mais legal, né? Então ela realmente queria experimentar novas línguas, queria conhecer novas línguas e acabou conhecendo pessoas ruins, como esse ex-namorado dela, e que quando ela começou a ficar mal, largou ela, porque hoje em dia os relacionamentos estão muito superficiais e baseados muito na beleza, né? Pega a pessoa ali pela beleza, quando ela começa a apresentar os defeitos que ela tem, porque todo mundo tem defeitos, daí a pessoa não quer ficar do teu lado, não quer aguentar isso, parte pra outra, porque no começo tudo é bom, então vai estar sempre começando com pessoas novas, sempre pra ficar só na parte boa, né? E hoje em dia também eu vejo, assim, que eu tô mais, assim, bem nesse meio de academia e dieta, também tô sempre fazendo dieta, que as pessoas estão muito em busca do padrão perfeito de beleza, tem que chegar lá a qualquer custo, vou tomar tudo que tiver de remédio, vou fazer todas as cirurgias, eu vou ficar sem comer uma semana. E como eu falei ali em outro vídeo, acho que no Instagram, o que mais engorda são as dietas restritivas, porque tu acaba ficando com compulsão, né? Eu comecei a fazer essas dietas restritivas com 14 anos, nem tinha ideia do que era dieta restritiva, porque na época nem tinha internet, eu tinha, nem sei, mas só entrava no Orkut. E acabei desenvolvendo a compulsão alimentar, que tem aí até hoje, e é realmente bem difícil, sabe? Então, se naquela época, quando eu tinha 14 anos, já existia isso, imagina agora, que as pessoas estão muito mais em busca desse padrão de beleza. E acabam tentando pegar atalhos e que levam para caminhos errados e acabam ficando obesas ou compulsivas ou até anoréxicas. Então, tá bem sensível esse assunto hoje em dia, né? Então fica aí a dica, não façam dietas restritivas, cuide da sua saúde, do teu peso, tem que fazer exercícios físicos e olha bem aí quem é o parceiro que vocês vão escolher, né? Eu tenho uma amiga que ela tem um namorado muito bom para ela, muito bom. E ela um dia veio falar comigo que ela já tava enjoada, assim, né? Eles estão, acho que uns 10 anos juntos já, que tava ficando monótono, normal, né? Normal de todo casamento. E olha, eu falei muito pra ela, não termina, convida ele pra viajar, pra fazer outras coisas que tu goste, fala pra ele que tu tá entediada, não sei. Porque como ele gosta muito dela, nossa, ele leva ainda flores pra ela, chocolate, dá presente. Então, eu falei pra ela fazer isso, ela fez, né? Eles começaram a fazer algumas coisas diferentes e tal. Então, junto, graças a Deus, porque hoje em dia, assim, ó, tá difícil de achar alguém que se preocupe contigo, sabe? As pessoas são muito egoístas e se preocupam só com elas mesmas. E o que vocês acharam dessa história? Comenta aí. Um abraço, beijo, até mais.